Agora nós vamos ver um dos atributos referentes à igualdade. Igualdade que é uma qualidade ou uma situação, um estado próprio do monastério, da consciência monástica. E esse atributo que se refere à igualdade, número 3, diz: diante da chama do Espírito, encontrar-se na morada dos puros. Aí a palavra Espírito está colocada no lugar de mônada, este nosso núcleo consciente no plano cósmico. Nos 6 primeiros livros que nós estudamos, nós nos ocupávamos predominantemente da alma, do eu superior e da ligação da personalidade com a alma. Embora nesses 6 primeiros livros houvesse menções e se abrisse portas também para outros níveis do caminho. Mas nós nos ocupávamos predominantemente da alma e da ligação com esta alma. Depois, a partir de 1988, houve uma intensificação da energia sobre a Terra e, a partir do livro Erques, nós começamos a nos ocupar também da mônada, em alguns momentos de estados ou de núcleos além da mônada em nós. E do livro Erques em diante, os livros que foram vindo depois se ocupavam de equilibrar essas duas etapas, se ocuparam de equilibrar este caminho para a alma com este relacionamento com a mônada. Então agora, se nós nos dispomos a cuidar um pouco mais deste caminho da mônada, da chama do Espírito, então nós podemos nos encontrar na morada dos puros, que é o que nós vamos ver um pouco hoje. O grupo pode caminhar mais regularmente nesse ritmo monádico para que se possa estabelecer uma vibração deste plano e que a vibração da alma, do eu superior, à medida que todos cumprem a vontade do próprio eu superior, isto então vai se resolvendo nos planos internos e aí pode se estabelecer mais no grupo a vibração do espírito. Nós estamos sendo muito ajudados nesse trabalho de nos sintonizarmos com o caminho do espírito ou com a morada dos puros. Nós estamos muito ajudados pelo caminho dos mantras, que é um caminho ascensional, vertical, e estamos sendo ajudados pelo ritmo e pela harmonia que o coral imprime na vida aqui. Então, com esses 2 instrumentos, com o instrumento de nítida verticalização e com este instrumento de ritmo e de harmonia, nós podemos ir trilhando este caminho bem conscientemente, ou mais conscientemente do que vimos trilhando. Nós sabemos que nós temos
vários núcleos de consciência no nosso ser, cada núcleo de consciência em um plano, portanto, cada núcleo de consciência nosso com a possibilidade de estar presente conscientemente, contatando diferentes níveis do universo, deste universo aonde estamos vivos. E este núcleo mais material, que nós chamamos de ego, ele se ocupa dos níveis da matéria, não matéria mais densa. Ele se ocupa do nível mental, do nível emocional e do nível etérico-físico. A alma, que é o núcleo do qual nós nos ocupávamos até 1988, esta alma está coligada com o nível intuitivo hoje. E acima desse nível intuitivo está esse nosso núcleo que chamamos mônada ou espírito, que entrou no trabalho, que entrou na nossa tarefa bem nitidamente a partir do livro Herques. Então, com aquele livro Herques, mudou o nosso enfoque. E o livro Herques não só falou do espírito, como anunciou um núcleo seguinte, um núcleo mais profundo, que ali, para facilitar, era chamado de oitava mônada, ou de regente. E o livro Herques também apontou um outro núcleo, nós como avatares. E isto foi apresentado ali como uma proposta, como um desafio, como um novo enfoque da nossa consciência, porque a mônada ou o espírito é realmente o nosso núcleo fundamental nesta fase da nossa evolução. É fundamental porque é este espírito do qual trata este atributo, é este espírito que ao mesmo tempo que está projetado aqui nestes níveis materiais, ele também se encontra nos planos cósmicos. Esse núcleo mantém as suas bases não aqui na Terra, não aqui nos planos materiais, mas mantém as suas bases no que este atributo chama de morada dos puros, isto é, nos planos mais elevados que nós, nesta etapa da nossa evolução, podemos penetrar. Este núcleo, o espírito, no estar aqui, no estar projetado aqui, ele, ao mesmo tempo que evolui, estando projetado aqui, ele eleva tudo aquilo que está nesses planos materiais, ele eleva para planos cada vez mais sutis, cada vez mais internos e imateriais. Quando este núcleo nosso, o espírito, atinge certa evolução nesse trabalho e lá nesse plano, então este espírito está irradiando como que em 4 direções. Então este espírito está voltado para os núcleos superiores, para o regente ou para a oitava mônada. Ao mesmo tempo, ele está voltado para a direção oposta, que é aqui nos planos materiais, e ele está voltado também para todos os lados, para o ambiente que o circunda. Então, quando nós estávamos falando que os nossos instrumentos para seguir este caminho do espírito, neste momento, nesta etapa do trabalho, são os mantras e o coral, nós estávamos nos referindo
a estes campos de radiação do espírito. Porque aí os mantras, esses sons, estas vibrações, estes impulsos, nos ajudam a perceber esta verticalização. Matéria, regente, regente, matéria, esta direção vertical do espírito. E o coral nos ajuda a perceber e a caminhar no ritmo e na harmonia com que isto se faz, o ritmo e harmonia com a qual o espírito se estende pelo ambiente circundante. Então, o espírito se estende aqui também, neste ambiente. E aqui, então, dependendo dos ritmos e da harmonia que o coral conseguir, será a nossa maior ou menor afinação com este movimento do espírito aqui, nestes planos, aqui, neste ambiente. E à medida que os ritmos e que a harmonia for evoluindo, for se aperfeiçoando no coral, nesse instrumento, então nós iremos percebendo esta emanação do espírito em ambientes mais profundos, em ambientes mais elevados, mas sempre está coligado com o ambiente espiritual, com a ambientação. Ambientação é uma palavra que facilita a nossa compreensão, mas está no lugar de ritmo e de harmonia. Então, com esses dois elementos que nós dispomos, um trabalhando verticalmente e outro trabalhando simbolicamente horizontalmente, neste caso, para se combinarem bem, então aqui nós temos a possibilidade de perceber, de nos afinarmos com esta vibração do espírito, com esta irradiação do espírito. Esta chama está aqui, o reconhecimento daquelas instruções internas que são próprias desse nível de consciência, que são próprias desse núcleo. E vocês então veem, tanto nos mantras quanto nos cânticos do coral, esta instrução presente, muitas vezes até com os sons que representam a presença ou a consciência instrutora ou de certos instrutores. Alguns níveis de instrução ou alguns instrutores ou algumas hierarquias que são aí citadas, que são aí nominadas ou que são aí invocadas, representam estágios da nossa evolução. Cada hierarquia, cada energia aí citada, aí pronunciada, vitalizada na nossa consciência, representa ciclos pelos quais este espírito vai se desenvolvendo. Então nós temos instruções no trabalho, temos instruções ou temos instrutores internos, ou temos hierarquias que dizem respeito a este ciclo individual que nós temos que aperfeiçoar, que nós temos que desenvolver, porque o espírito ainda tem a consciência individual. Então aqui deve haver uma instrução que diga respeito ao nosso aperfeiçoamento individual também. O indivíduo aqui nos planos conscientes não está anulado. O indivíduo está
em vias de se aperfeiçoar, em vias de se elevar, de evoluir, de se purificar. Então existem instruções no trabalho, existem momentos do trabalho ou tarefas do trabalho, ou hierarquias que inspiram o trabalho, que estão se referindo a esta nossa purificação, a esta nossa vida individual, mas não como confirmação de indivíduos separados, mas de indivíduos que vão reconhecendo cada vez mais a sua coligação com planos mais altos e mais elevados. E este espírito, esta chama, passa por longos períodos identificada com o seu ciclo individual. E depois este espírito, ou esta mônada, começa a transcender esse seu estado de identificação individual, de mônada individual, de espírito individual. Ele começa a transcender isto para um ciclo de maior compreensão planetária, da órbita planetária na qual ele se encontra projetado, ou com a qual ele se encontra ocupado, concentrado. E aqui, no nível consciente, este ciclo planetário do espírito, ele é representado pelo indivíduo trabalhando a consciência grupal, trabalhando a unidade grupal, trabalhando a unidade nestes planos também. Depois o espírito entra em outro ciclo de reconhecimento e de desenvolvimento, que são os ciclos solares, no qual este espírito, esta mônada, começa a reconhecer ou a viver estados de um ciclo de consciência maior, de uma maior expansão, que seria o sistema solar, no qual ela se encontra projetada, no qual ela se encontra, existe como sua vida. E aqui embaixo, como indivíduos, enquanto o espírito lá no seu plano começa a reconhecer ciclos solares, aqui os indivíduos vão passando da consciência grupal para a consciência planetária. Então esses ciclos estão coligados, só que em diferentes graus. Precisa que esse espírito, que esta chama, evolua lá no seu plano, para que esta projeção, que são os indivíduos, evoluam também aqui embaixo. E depois, quando este espírito, ou quando este núcleo entra no ciclo de reconhecimento e de consciência cósmica, que é o seu último ciclo, antes de ser absorvido num plano maior, aqui os indivíduos começam a fazer coligações com consciência solar, do sistema solar. Não só o trabalho nos dá todos os elementos para fazer este trajeto, como vocês veem pelos diferentes livros que foram escritos, que passam de ciclos individuais para ciclos planetários, para ciclos solares, e começam a se abrir para ciclos cósmicos que ainda não estão apresentados nos livros. Então aí nós temos todo um caminho de aperfeiçoamento, todo um caminho de trabalho muito íntimo, muito interno, e sempre simbolizado pela nossa vida externa. A nossa vida externa deve refletir tudo isto, deve sintonizar com tudo isto.
E esses são atributos do monastério, porque o monastério, ele é uma consciência, um estado de consciência que atua e que é atuado por todos esses 4 ciclos. Então existe consciência monástica em nível de preparação individual, existe consciência monástica para preparar o indivíduo para servir ao planeta, existe consciência monástica para preparar o indivíduo para serviço solar, existe consciência monástica para preparar o indivíduo para tarefas cósmicas. Isto tudo está incluído na consciência monástica. Tudo isso está incluído nesse monastério. Essa consciência nós chamamos de monastério aqui, nos planos materiais. Porque nos planos materiais tudo tem forma, então esta consciência toma até a forma de um nome e pode tomar até forma de um grupo encarnado. Pode tomar até forma de algum local especialmente imantado por esta consciência. E o atributo de hoje, diante da chama do Espírito, encontrar-se na morada dos puros, tem a sua correspondência aqui embaixo. Quer dizer, diante desta chama, diante desta consciência monástica, que é muito difusa em Figueira, que é muito difusa nesta tarefa, diante dessa consciência, nós irmos encontrando em ritmo crescente a pureza, nós irmos cumprindo as nossas etapas de purificação, as nossas etapas de elevação dos corpos, das energias, da consciência individual. E encontrar-se na morada dos puros, nos nossos planos mais internos, é nós irmos despertando para esses níveis imateriais, aonde a mônada se encontra e para os quais a mônada está buscando se projetar ou se elevar. E aqui na Terra, isto corresponde a nós criarmos, a nós desenvolvermos e nos identificarmos com esta pureza, com a pureza possível, que é viável aqui nestes planos, aonde a matéria mental, a matéria emocional e etérica física se unem, se misturam e se confundem. Então este monastério, que é um dos aspectos mais básicos de Figueira, este monastério tem uma vibração e emite um impulso que dá aos corpos mental, emocional e etérico-físico, que dá aos corpos o estímulo para que eles se afinem, para que eles se reconfirmem, para que eles se firmem, que sejam fiéis a esta qualidade da alma. E este monastério, nos seus planos internos, ele dá à alma os impulsos, os estímulos, para esta alma ir se unindo com as qualidades da mônada. E esse mesmo monastério, em planos mais profundos ainda, aqui já representado pela consciência monástica em Mirna Jade. Aqui este monastério, em nível de Mirna Jade, dá esta inspiração, este impulso
à mônada, ao espírito, para ele absorver esta alma, para ele atrair esta alma. Então, nós temos esta consciência monástica também em diferentes níveis. Nós temos um caminho nesta consciência monástica. Desde este caminho externo material, que é o trabalho da consciência monástica nos corpos, o trabalho da consciência monástica na vida externa, na vida física, na vida natural, na vida consciente. Temos este nível do monastério. Como temos o monastério em nível de alma e em nível de espírito. Em nível de alma, nós temos esse monastério na nossa vida interior de hoje. Quando nós começamos a perceber a nossa vida interior, imediatamente nós estamos coligados com este monastério interno. E temos os outros níveis mais profundos do monastério, que isso já são reconhecidos em nível de espírito, em nível de mônada, e que então se encontra coligado com a realidade desta consciência em Mirna Jade, ou em outro centro planetário com o qual possa ter alguma coligação especial. Então a consciência monástica tem também graus de evolução, ela tem graus de caminho e tudo isto se encontra dentro deste trabalho. Tudo isto é reconhecível dentro desse trabalho. Cada um naquele grau que possa perceber e percebendo este grau, se dedicando a ele e sabendo que aquele grau que ele identificou, que ele percebeu, e que aquele grau ao qual ele está se dedicando e trabalhando não é um ponto de chegada, que tem sempre mais, sempre mais. Então, é muito da energia monástica, é muito da energia do monastério, nós nunca estarmos estacionados. Por mais importante que tenha sido para nós aquele ponto, por mais importante que seja o que nós estamos vivendo, na consciência monástica, nós não estamos estacionados ali. Nós estamos sempre em movimento. Nós estamos sempre caminhando. Por isso é que este caminhar contínuo, por isso que esta ausência de inércia, por isso é que faz o monastério no plano físico estar continuamente mudando de forma. Porque se ele não se cristaliza em nenhum plano, não precisa também aqui se cristalizar numa forma. E cada vez que o monastério muda de forma, aqui nós sentimos as resistências. Não resistência no sentido negativo, resistência porque as pessoas têm que caminhar. Tem que mudar de ponto, tem que mudar de relacionamento com esta energia, com esta consciência. E as reações são muitas, como nós sabemos. E nós temos que ter muito cuidado para não fazer a mínima concessão a essas reações. Estarmos sempre indo para adiante. Seja qual for a reação, vamos para adiante. As formas que se adaptem às novas formas. Isto é problema delas. E problema das hierarquias que estão lidando com aquelas formas. Porque as hierarquias lidam também com as formas. E isto é o serviço delas. A nossa consciência que não pode se deter porque alguém resiste a sair de uma certa forma. Isto nós temos que, como grupo,
ter muito cuidado. Muito cuidado. O problema da forma acaba se resolvendo. Existem infinitos meios para a forma se resolver. A consciência tem que prosseguir. A consciência tem que se aprofundar, tem que se elevar, tem que se expandir. Então, cada vez que nós tomamos um desses atributos do monastério, se nós não estivermos parados, nós iremos descobrir sempre novas energias dentro de cada um desses atributos. Então, por isso que eles estão sendo revistos pelo setor dos mantras, porque agora nós deveremos reconhecê-los num nível além daquele nível que nós os reconhecemos até agora, quando os monastérios eram 7 e quando cada monastério trabalhava os seus atributos. Aquilo era um nível de compreensão. E nós chegamos a compreender aqueles atributos naquela forma. E claro que a nossa compreensão naquela forma tinha os seus limites. E agora que tudo isto se uniu, que tudo isto ficou mais coligado com a consciência em si, com a consciência imaterial em si, então é o momento de nós reencontrarmos todos esses atributos, porque vamos vendo esses atributos agora de uma maneira diferente. Então os mesmos atributos vão nos guiar nesta nova etapa do monastério. Esses atributos devem nos ajudar a ir percebendo movimentos maiores, movimentos mais amplos. No caso dos movimentos do espírito de hoje, movimentos numa vida cada vez mais purificada, numa vida cada vez mais sutilizada, numa vida cada vez mais hierarquizada. Hierarquizada no sentido de estar tão sensível à pureza que chegue a perceber a presença da hierarquia nos planos internos.